a gente vai conversar sobre orfandade e adoção. Se fala muito na nossa sociedade, nos dias de hoje, sobre órfãos, sobre como eles sofrem. Existem campanhas em algumas cidades, inclusive, para adoção de crianças, né? E o que o Espiritismo fala? O que a doutrina espírita, que nos esclarece e nos consola tanto em várias situações, o que a doutrina espírita fala sobre os órfãos? O que ela fala sobre a adoção? Uma vez que a doutrina espírita é a terceira revelação divina, ela veio nos trazer uma série de esclarecimentos. E este assunto não é uma exceção. Então eu trago para vocês alguns ensinamentos da doutrina espírita que falam sobre isso. E começamos então com o texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 5. Marcos e Mateus nos trazem esse texto, né? essa passagem. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora da casa, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e então lhe disse a Jesus, né? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E perspassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Num primeiro momento, quando a gente lê essa passagem do Evangelho, a gente pode dar uma interpretação estranha para ele, pensando, nossa, mas Jesus está renegando a própria família? Com certeza que não. Imagina, o grande mestre Jesus, todo perfeição, jamais iria renegar qualquer ser humano, muito menos ainda os seus familiares. Mas ele vem com esta fala nos esclarecer as verdades do mundo. Ele vem nos dizer que nós estamos aqui de passagem, entre uma encarnação e outra, resgatando débitos do passado. E que, possivelmente, a nossa família espiritual pode não ser aquela consanguínea, né? E Allan Kardec ainda nos esclarece mais um pouquinho a respeito disso, ainda no capítulo 14, lá no item 8. Laços corporais e espirituais é o título ali a parentela corporal e a parentela espiritual é o título do item. E ele diz que os laços de sangue não criam necessariamente laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, nada mais faz do que lhe fornecer um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes a gente reencarna na família onde a gente está reencarnado, né? Então tem toda a questão ali da reencarnação que é muito importante a gente compreender. A gente vem para este mundo numa família consanguínea, né? Mas às vezes a gente pode ter dentro dessa família consanguínea espíritos simpáticos que se afinizam com as nossas ideias, que são realmente amigos, que são próximos de nós, falando espiritualmente. A gente sente
E às vezes pode ser que dentro da mesma família o pai não se dá com a mãe, ou não se dá com o filho, muitas desavenças, muitas brigas, porque não são espíritos simpáticos. Mas e por que eles estão na mesma família então? Aí que nesse capítulo ele vem dizer, né? A gente vem nos desenvolver, nós vemos nos depurar, né? Nós viemos uns com os outros, às vezes que não se dão, para que a gente consiga nos melhorar. E aí, às vezes, a gente vai encontrar aquele espírito simpático, aquele realmente o nosso parente espiritual, o nosso irmão espiritual, fora da família. A gente vai encontrar num amigo, num colega de trabalho, às vezes alguém que a gente se afiniza muito mais do que o nosso irmão consanguíneo. Essa é a nossa parentela espiritual, né? E aí às vezes a gente vê com isso algumas famílias que acabam se reunindo não pelos laços da consanguinidade. E aí também vem a questão da adoção. Tá, mas e por que existem os órfãos então? Se a espiritualidade vai reunir mais tarde, por que ela já não reuniu nesta mesma família esses espíritos que precisavam se reunir? Por que nasce uma criança e ela é abandonada? Será que Deus, que a gente estuda e acredita e crê com a nossa fé, que Ele é tão bondoso, onipotente, por que Ele permite o sofrimento de um ser? Por que Ele permite que uma criança seja abandonada? Nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Tá, mas então esse Deus é um Deus maldoso. Se Ele permite que isso aconteça, às vezes a gente se questiona isso, né? E por muitos anos as religiões vieram trazendo uma imagem de Deus maldoso, ou de um Deus que castiga, de um Deus que pune. Mas através da doutrina espírita e destas passagens que a gente viu, das obras básicas de Allan Kardec, a gente vê que Deus não é maldoso, muito pelo contrário. Os órfãos existem pelo mesmo motivo que existe o céu, o ar, a água. É uma lei da natureza. Então, quer dizer que precisam existir os órfãos? A orfandade, ela existe e precisa sim existir, como existem todos os fenômenos da natureza, inclusive aqueles que nos trazem dor e sofrimento. Não existem as calamidades? Não existem as epidemias? Passamos pelo Covid, não faz muito tempo. Terremotos. São os sofrimentos que a natureza nos traz, nos dando oportunidades de aprendizado. Não é castigo. São oportunidades para que possamos reparar as nossas falhas passadas, que possamos aprender a respeitar o outro. Tá, mas e que aprendizado um órfão pode obter numa vida inteira sem o amor de um pai, de uma mãe, de um acolhimento de uma família? Pensamos de outra forma, fazendo uma analogia. Um aluno que não estuda para a prova, mas chega o dia da prova, ele tem que ir lá e fazer a prova, certo? Se ele chega lá e a prova é muito facinha, ele vai lá, responde a prova, tira uma nota boa. O que é a conclusão dele? Que ele nunca mais precisa estudar. Porque se ele não estudou e foi bem, para que estudar? Da mesma forma,
é o nosso comprometimento aqui. Se a gente tiver uma prova mais difícil, a gente vai aprender mais. Mas se a nossa prova for muito fácil, a gente aprende um pouco menos. Então, aí que tá. A gente precisa ter provas um pouquinho mais difíceis para a gente conseguir evoluir mais rapidamente, para a gente conseguir subir no degrau da evolução espiritual mais rápido e chegar à perfeição mais rapidamente. Deus e a natureza são os nossos professores e eles só querem nos ensinar da melhor forma, que nós possamos aprender da melhor forma. Nós é que ainda não compreendemos a forma do ensinamento de Deus. A gente ainda tem uma visão um pouco deturpada, porque Deus é soberanamente justo e bom, e Ele permite então que nós resgatemos os débitos do passado através do amor e da caridade. É a lei de causa e efeito. Voltando então para o nosso tema, os órfãos. Nós não sabemos do passado dessas crianças, que a gente sabe que crianças são só no tamanho, mas são espíritos muito mais velhos. Às vezes espíritos milenares que precisam daquela depuração para aprender. Talvez eles mesmos já tenham abandonado os seus filhos em outras vidas. Talvez eles tenham tido uma família no passado e não tenham dado valor. Talvez aquele sofrimento só esteja auxiliando, seja uma prova que eles tenham mesmo pedido para conseguir evoluir mais rapidamente. São vários os motivos, várias as possibilidades. Não cabe a nós julgar o que aconteceu e o que não aconteceu. A gente precisa apenas compreender que todos estamos passando por provações, vivemos no mundo de provas e expiações. E os órfãos, eles passam por um sofrimento depurador. Aí lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. A orfandade não deixa de ser um escândalo. É uma forma de depuração, é um sofrimento. Como todo o grande escândalo, ele causa um sofrimento. A verdade pura, simples, justa e imutável é que o sofrimento que todos nós passamos é para o nosso aprimoramento espiritual, como se a gente tem um diamante dentro de nós e a gente vai ir lapidando, aparando as arestas, porque lá dentro a gente tem uma luz muito brilhante, mas que ela está ofuscada pela sujeira. E ela precisa ser limpa, ela precisa ser aparada. Então é isso, né? Os órfãos passam por esse sofrimento para o seu melhoramento. Mas ele falou ali dos escândalos. Ai daqueles por quem o escândalo venha. E os pais que abandonaram? Quando a gente vê no noticiário, né, aquelas questões escandalosas mesmo, né, que chocam a nossa moral, o porquê que fizeram isso, a gente já questiona e a gente já julga, né? A gente tem essa questão de ficar julgando, né? As nossas imperfeições ainda, elas disparam quando a gente vê essas coisas mais difíceis. Mas a gente conhece a realidade desses pais? A gente sabe que dificuldade eles enfrentavam, que medos as motivaram, que culpa ainda carregam? A gente não sabe. E aí no livro O Evangelho da Adoção, vou mostrar para vocês este livrinho aqui, que está ali da nossa biblioteca, tem uma carta
que um pai adotivo deixou para uma mãe que abandonou. Gostaria de compartilhar com vocês essa cartinha exatamente por essa questão que a gente tem de julgar os pais que abandonaram. Querida mãezinha, gostaria de agradecer o seu ato de amor em gerar uma vida que sabias que não seria tua. Essa coragem de preferir lutar contra todos os que te aconselhavam o aborto, mas ouviste a voz deste pequeno ser que pulsava dentro de ti, criado num dos poucos momentos de amor da tua vida. A cada dia que o teu corpo mudava, sofrendo a influência da gravidez, pensavas o que fazer da tua vida e da outra vida que abrigava em ti. Ao dormir à noite, nossa Mãezinha Santíssima te visitava através dos mensageiros, embalando o teu sono por um dia melhor. Acordaste assustadas nas dores do parto. Logo, os gritos do rebento demonstravam que a preocupação tomou a carne e era preciso tomar uma decisão. Abandonaste-o, na crença sincera que Deus, acima dos homens, entenderia o teu gesto de sofrimento inigualável na natureza humana. Hoje dormes tranquila. Nada temas e nada chores, porque o teu filho hoje é meu filho. Tu fostes o canal bendito que Deus escolheu para que através dos caminhos da vida ele chegasse até mim. Ilustre desconhecida, bendito o útero alheio que propiciou o nosso reencontro, e tal e qual a árvore não pode saborear o fruto advindo de ti. Descansa em paz. Tudo o que eu tenho, dele é também. E assim será até o dia que Deus nos reunir no reino de amor. Achei tão linda essa mensagem que faz a gente refletir de uma forma diferente. Nada acontece por acaso. Se uma criança está abandonada, não é contra a vontade de Deus, é para o seu próprio melhoramento espiritual. Divaldo também nos traz uma mensagem linda neste livro, Vivências do Amor em Família, onde ele conta para nós a história do seu primeiro filho adotivo. Ele ficou sabendo que o Jaraguaçu seria seu filho 4 anos antes dele chegar, através da mediunidade dele. Alguém veio e disse para ele que esse menino viria. E o Divaldo, ainda jovem, todo preocupado, mas não, eu quero viver, eu quero ter uma vida, eu quero casar, quero ter filhos. Embora a Joana sempre dizia para ele que talvez seria difícil, porque ele tinha uma missão muito grande para fazer. E ele pensou, não tem como eu ter um filho. E mais ou menos uns 4 anos depois, eles já tinham fundado a Mansão do Caminho. E um dia ele chegou lá na mansão e uma das senhorinhas, ela estava com um embrulho lá, uma criança no braço, mas ela estava tentando tirar formigas do corpinho dele, porque ele tinha sido achado na lata do lixo e as formigas estavam comendo, inclusive, o restinho do cordão umbilical dele. Então ela estava lá tentando limpar ele e aquela criança chorava, bem negro, bem pretinho. E aí, o que vão fazer, Divaldo, com essa criança? E o Divaldo, ele nem pensou, ele correu para o cartório. Deixou a senhorinha lá cuidando, ele correu para o cartório e foi lá e ele disse, eu tenho que registrar uma criança. Tá, ok. Nome do pai, Divaldo. Nome da mãe, não tem. Ele disse, mas como é que não tem? Mãe tem que ter, pai é que pode não ter. Não, mas não tem. Você tem que me dar o nome da mãe. E aí veio alguém e intuiu ele, Alta de Souza, que é uma das médiums que ele psicografava, né? Tá, daí ele colocou Alta de Souza, né? O nome da irmã espiritual dele. E ele adotou esse menino. E aí, então, anos mais tarde, como é comum acontecer, o bullying, né? Começaram a dizer, não, mas tu não
pode ser filho do Divaldo? O Divaldo é branco, tu é negro, como é que tu pode ser filho do Divaldo? E aí um dia ele chegou e disse, ele chamava, né, todas as crianças da mansão chamavam o Divaldo de tio. Tio Divaldo, tu disse que eu sou teu filho, mas eu sou mesmo teu filho? Sim, tu é meu filho. Mas e por que tu é branco e eu sou negro? Aí ele explicou. Porque tu nasceu de uma mãe negra. Tu não é meu filho biológico, mas eu te adotei e eu quis que você fosse meu filho. Mas me disseram que eu fui achado na lata do lixo. Olha a saída brilhante do Divaldo, porque é uma sinuca de bico aí, né? E aí o Divaldo disse, realmente a tua mãe foi muito esperta, porque ela sabia que eu não iria recolher crianças de pais vivos. E ela não tinha condições de te educar. Então ela te colocou num lugar seguro, foi assim que ele usou o termo no livro, te colocou num lugar seguro que ela sabia que eu não teria como te deixar lá. Olha, ela foi muito inteligente, né? E aí o menino pequenininho pensou, é verdade. E ele ficou contente com aquela história que não deixa de ser a verdade. Aí a gente se pergunta, quem tem filhos adotivos, quem não se perguntou isso em algum momento? Conto a verdade ou não conto a verdade? Divaldo ali já nos diz. A verdade é sempre libertadora. Sempre. Então, ela desenvolve a confiança mútua. A verdade é um direito da criança. E a criança deve ser criada num clima de confiança com os pais adotivos, para que eles possam restabelecer aqueles laços que foram rompidos no momento do abandono. A transparência afasta a insegurança. Então, a verdade, ela pode expor a relação dos pais entre si de uma forma transparente, tranquila, para que os próprios pais possam assumir diante da criança a questão da esterilidade biológica, né? Ou de não poder, de alguma forma, ter filhos biológicos, né? Mas sem complexos, sem acusações, com respeito, com amor, desenvolvendo a confiança mútua entre pais e filhos. Ela protege também contra a maldade alheia. Como isso é comum. A criança adotada que não conhece a verdade, sempre ouvia dizer, mentira tem perna curta. Uma hora ela vai descobrir. Então, é melhor que seja por alguém que ela ama do que por coleguinhas maldosos ou por gente interesseira que talvez queira tirar algum tipo de proveito. Sempre a verdade nos ajuda também nessa proteção e evita conflitos futuros. Muitas vezes os órfãos, quando chegam na adolescência ou na idade adulta e que não sabem da verdade, se revoltam e querem então buscar os seus pais biológicos a todo custo e acabam renegando os seus pais adotivos que tanto amor lhes dedicaram, né? Porque adotar é um ato de amor. E aí a gente vê que Allan Kardec nos traz de novo lá no capítulo 14, no item 8. Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas aqueles da simpatia e da comunhão de ideias que unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. A espiritualidade faz com que os espíritos que têm alguma relação se aproximem, seja pelos laços biológicos ou não. Aquele filho que precisa ser meu e eu não posso, por algum motivo ou por uma expiação minha, eu não posso ter filhos meus, ele vai chegar para mim de alguma forma.
A vida, a natureza fará essa união. Claro que a família de sangue é importante, sim, mas quando a gente precisa resgatar alguma dívida, a gente vai buscar de alguma forma isso. E aí a gente vê também que não é a orfandade que existe no mundo, não é só a de crianças abandonadas. Como é comum a gente ver hoje em dia a orfandade social de raças, né? Então, se fala muito dos negros, mas de outras raças, enfim, que a vida inteira foram deixadas de lado. E graças a Deus, né, a espiritualidade vem nos ajudando e todo mundo vem se aproximando, né, os povos vêm se aproximando. Não existe mais tanta desigualdade, claro, graças à luta desses povos. As desigualdades de gêneros, por exemplo, a mulher passou a ser um ser que pudesse ser ouvido no século XX. Antes disso, a mulher não podia votar. Antes disso, a mulher tinha que, enquanto criança, tinha que obedecer ao pai ou aos irmãos mais velhos, enquanto o pai não estivesse. Aí depois casava, tinha que obedecer ao marido. Aí ficava viúva, tinha que obedecer ao filho. Mas com muito mais experiência, ela não podia ser escutada. A orfandade de idades, então, chega a uma certa idade, claro que não são todos os casos, mas não posso cuidar do meu pai ou da minha mãe, vou largar ele lá numa casa de repouso. Claro que existem aqueles casos que a gente precisa realmente, mas deixá-los lá como se fosse uma criança indo para a creche. Não é porque eu vou deixar lá que eu vou deixar de dar a atenção e o carinho que eles necessitam. Mas muitos largam, esquecem os seus pais, esquecem que eles devotaram uma vida inteira de dedicação para eles. E às vezes até no mercado de trabalho, chega uma certa idade, não tem mais trabalho para ti. Orfandade social. E a estética, então? A sociedade impõe padrões que tu tem que ser exatamente aquele padrão. Alto, magro, bonito. E os outros? Ficam de lado. Então, o que a espiritualidade vem nos dizer? Acolher, que a gente possa acolher a todos esses que são diferentes, talvez diferentes de um padrão que tenha sido desenhado, mas que possivelmente seja o padrão de uma minoria. Que a gente possa respeitar, que a gente possa acolhê-los. Como diz no Evangelho, que não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita. Então, que a gente possa acolher, sim, sem ostentação, sem humilhação, mas que a gente possa fazer o bem, respeitar o nosso irmão como ele é. E aí, falando em adotar como ele é, a gente fala muito de trazer aquele que está lá fora, que está desabrigado, para dentro do nosso lar. E às vezes, a gente acaba abandonando os nossos filhos biológicos dentro do nosso lar. Então, sim, é hora da gente adotar aqueles que a gente tem dentro de casa. Aceitar como eles são. Chega a época da adolescência, dá aquelas brigas, né? Porque filho pensa diferente do pai, e aí se isolam, o adolescente fica lá no quarto dele, no celular, nem quer falar com os pais também não querem nem falar com eles porque pensam diferente, vai dar briga. E aí a gente acaba tendo órfãos dentro de casa. Então, a gente precisa desenvolver a paciência para
aceitar como eles são, aceitar o próximo como ele é. Todos nós temos defeitos, todos nós somos diferentes. Não existe um ser humano que pense igual ao outro. E porque ele pensa diferente, eu vou repelir e vou excluir ele. A doutrina espírita vem nos dizer: acolha. Acolha porque ele é teu irmão. Pratique. Que nós possamos praticar o Evangelho de Jesus. O amai-vos uns aos outros. Faz 2000 anos que ele falou isso para nós, mas nunca saiu de moda. A lição continua sendo a mesma, que nós possamos então acolher a todos, sem julgamento, os órfãos do mundo, sem criar novos órfãos dentro dos nossos lares. Pois quando nós aprendermos a amar uns aos outros, como são, sem julgamentos, sem críticas, sem imposições, toda a nossa dor da humanidade será minimizada. Porque o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Era essa a mensagem para hoje. Vamos então para a nossa prece.